Eu adoro quando ele escreve cartas. Ele escreve cartas e, ó, habla, como o pessoal fala. Solta o verbo. Jamil Chad, nosso colunista, escritor. Nosso o quê? Embaixador? Não, ele é nosso diplomata, né, Josias? Nosso diplomata. É nosso Nosso chanceler. diplomata, nosso chanceler. Cadê Jamil Chad? Está chegando por aí? Ah, ai, que visual, é muito chique, né? Muito europeu ele, gente do céu, é uma humilhação, é chique demais. Bom dia, Jamil! Bom dia para vocês todos, 3 graus, muito chique. Muito chique. Vamos nessa. Vamos nessa. Muito chique. Ó, o Jamil, vamos mostrar só a coluna dele? Gente, leiam as cartas que o Jamil escreve, mandando recado para as autoridades e para pessoas aí que estão aprontando pelo mundo, né? Ele fez uma carta para o MERS. Tua xenofobia é o novo rumo, é o novo muro, perdão. A sua xenofobia é o novo muro de Berlim. Bom, deixa eu só contextualizar para que a gente possa entrar na carta. Repercutiram muito ontem, não só no Brasil, mas na Alemanha, na Europa, declarações feitas na semana passada pelo chanceler alemão. Ele disse que os jornalistas alemães ficaram contentes de terem retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos. Vamos ouvir o que ele disse. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Já o ministro do Meio Ambiente da Alemanha disse ontem que o Brasil é um país maravilhoso e lamentou não poder ter ficado mais tempo na COP30. E aí veio a carta do Jamil Chad. E eu queria que você falasse dessa carta, o recado que você mandou a ele. Olha, Fabíola, bom dia a todos. Agora sim. Deixa eu só contextualizar quem é o Merz nesses últimos meses na Alemanha. Ele é o chanceler repleto de polêmicas em relação, claro, à imigração, em relação a vários temas sociais bastante complicados. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano, ele fechou basicamente um acordo com o partido de extrema-direita da Alemanha, justamente aquele partido que é, sim, herdeiro do neonazismo, sem dúvida nenhuma. Ele é absolutamente dentro da linha do neonazismo. Merz fechou um acordo com esse partido justamente para garantir que a sua proposta de lei fosse aprovada no Congresso, no parlamento alemão. Foi a primeira vez que justamente esse muro de contenção que eles chamam na Alemanha em relação à AfD, né, Alternativa para a Alemanha, que esse muro foi derrubado e que um chanceler, vamos dizer assim, dos partidos tradicionais, deu a mão para a extrema-direita para passar e para aprovar algum tipo de projeto de lei. Então, ali ele já foi extremamente criticado, inclusive pelo seu próprio partido, inclusive por Angela Merkel, por exemplo, que tem ficado em absoluto silêncio nos últimos anos em relação justamente aos chanceleres que vieram depois dela. Mas, nesse caso, ela não se aguentou e criticou o Merz. Muito bem, alguns meses depois, ele voltou a criar polêmica em relação aos imigrantes, dizendo, basicamente, que a situação do cenário urbano teria que ser modificado. Ele, basicamente, criticando a diversidade das cidades alemãs. Claro, com uma população que não só teria, vamos dizer assim, as características alemãs. Muita polêmica em relação a isso. E depois ele criou mais uma polêmica, eu só estou falando algumas delas, mas uma dessas polêmicas, quando ele falou que basicamente teria que fazer uma deportação importante, a expulsão desses imigrantes, quando um repórter foi perguntar para ele, ele respondeu: as suas filhas vão estar de acordo comigo, como se dando a entender que, claro, imigrantes e estupradores estariam basicamente no mesmo pacote. Mais uma vez, uma enorme polêmica. Então, essa polêmica em relação ao Brasil é apenas mais uma desse pacote, eu diria, desconfortável, para dizer o mínimo,
de um político já repleto de polêmicas. Quando eu escrevi a carta, basicamente, o que eu fiz foi colocar ele neste contexto de xenofobia, neste contexto eu diria, flerte com a extrema-direita alemã. Nesse sentido, basicamente, a carta. E, obviamente, eu aproveitei o fato de eu ter passado 15 anos num colégio alemão. Então, só lembrando de alguns detalhes da cultura alemã, basicamente. Não, a carta é maravilhosa, você conta detalhes e fala dos calafrios que ele também já causou em outras situações. Eu quero saber, já chegou a resposta, ô Jamil? Ele já respondeu a sua carta? Não. Eu acho que não teremos resposta, chegar. mas não tem problema. Já. Não tem problema nenhum. A realidade é o seguinte: nós estamos vendo, não só nos Estados Unidos, mas também aqui na Europa, a direita, e nós falamos também em relação ao Chile, uma situação muito parecida, que a direita tradicional perdendo espaço para a extrema-direita. E, ao perder o espaço para a extrema-direita, alguns dos políticos da direita tradicional recorrendo a falas, a narrativas, a pautas da extrema-direita para tentar recuperar um pouco desse espaço perdido. O problema é que recuperar o espaço perdido usando a desumanização do outro é extremamente complicado. É isso. Agora meio-dia e 26 minutos. Eu só queria rapidamente com o Jamil sobre o outro assunto dele, da coluna dele, falando sobre o Conselho de Segurança da ONU também, que aprovou uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz para a faixa de Gaza. Queria que você trouxesse para a gente também essa notícia, Jamil, que as medidas elas incluem, inclusive, de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino. A resolução foi aprovada por 13 votos a favor e com abstenções da China e da Rússia. Será que a gente pode acreditar que isso vai chegar? Isso vai ser colocado em prática? Olha, Fabíola, foi um passo gigantesco que foi dado ontem pela noite em Nova York, quando o Conselho de Segurança da ONU, então, endossou o plano Trump para Gaza, inclusive com o voto dos países árabes, inclusive com o apoio da autoridade palestina. E aí foi curioso porque o embaixador da Rússia, basicamente, que se absteve, não vetou, ou seja, o processo vai adiante, não vetou, mas ele fez um discurso muito curioso, porque ele disse o seguinte: olha, eu não sei se vocês notaram, mas basicamente esse plano de Trump para Gaza é basicamente a criação de um protetorado americano, né? Com o próprio Trump como líder, basicamente, desse processo. É muito complicado, etc. E aí o russo manda um recado aos países árabes, dizendo o seguinte: não digam depois que não foram avisados. Eu achei, no mínimo, curioso o russo mandando um recado aos países árabes, criticando basicamente os países árabes por ter aceito esse acordo. O acordo prevê, por exemplo, o envio de tropas internacionais para Gaza. Também prevê a criação de uma espécie de conselho que vai, basicamente, governar Gaza pelos próximos 2 anos e que, claro, eventualmente vai ser um processo de transição para que, em algum momento, os palestinos tenham de novo o poder sobre Gaza. Mas para que os palestinos tenham esse controle de volta sobre Gaza, eles vão ter que passar por uma reforma interna, essa é a exigência dos americanos, vão ter de abrir mão de qualquer processo nos tribunais internacionais contra Benjamin Netanyahu e, claro, vão ter de atender todas as exigências dos americanos. Só então, só nessas condições é que a autoridade palestina poderá voltar a ter algum tipo de soberania sobre Gaza e voltar, eventualmente, a controlar Gaza. Neste momento, claro, é muita indefinição ainda sobre como esse plano vai ser implementado, quais tropas serão essas. Ontem o governo americano anunciou que a Indonésia e o Azerbaijão mandariam tropas e que outros países também fariam parte. Mas ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer, principalmente, Fabíola, porque ontem, enquanto a votação acontecia, o Hamas soltou um comunicado dizendo que não aceita o plano. E aí fica a pergunta: como implementar tudo isso quando, de um lado, existe, claro, um país, basicamente um grupo que não aceita. E outro aspecto, o governo de Israel criticou a resolução, porque a resolução fala que, em algum momento, a soberania palestina precisaria ser considerada.
sequer confirma, sequer crava que o Estado palestino deve existir, apenas aponta que isso pode ser o caminho. E o governo de Israel deixou absolutamente escancarado de que não aceitará essa discussão. É isso, Jamil Chad, muito obrigada, entregou cenário, conexão, simpatia. Eu fiquei em dúvida aqui, Fabiola, se fala. você me permite. Eu queria saber se o Jamil está perto da casa dele, se esse é o cenário que nós vamos vislumbrar quando formos visitá-lo. Nossa! Olha, eu estava a caminho da escola dos meus filhos, não é exatamente o bairro, mas é perto de casa. É tudo pela mesma cara. Esse jeitinho. É esse jeitinho, Vamos fazer umas. Mas pode vir, viu? Pode vir. O Sakamoto vai fazer umas entradas ao vivo aqui do Centrão para você ver o que é realidade. Só para você saber o que é realidade. Mas ó, em benefício da gente, em detrimento do Jamil, Genebra, a cerveja é impagável de cara. Então, pelo menos no Centrão tem litrão. E ontem, no lançamento do livro dele, teve cerveja de graça para o pessoal. Tudo bem que não deu para metade da fila, mas o pessoal bebeu. Eu ia até fazer esse comentário aqui, parabenizar o Sakamoto pelo livro. Aqui é a cidade da OIT, como ele conhece muito bem, Organização Internacional do Trabalho, e que lida com um tema que, obviamente, toca profundamente ali no livro do Sakamoto. Então, parabéns aqui, Sakamoto. A próxima vez eu vou aparecer só por conta dessa cerveja grátis, porque aqui a gente está muito sóbrio aqui com esse preço, viu? Um beijo. Vambora, que o tempo voa. Tchau. Obrigada, Obrigado, Jamil. Um abraço. Tchau.